Boa noite a todos. É bom estarmos juntos. Que expectativa você teve de decidir vir para esse evento? Posso imaginar que alguns de vocês estão entendendo que essa é uma grande oportunidade de estar junto com amigos. Alguns de vocês, talvez, quiseram escapar da presença dos filhos por um final de semana. Talvez alguns de vocês quiseram se autopremiar pelo regime que fizeram até agora. Talvez alguns de vocês tenham expectativa de que, efetivamente, esse pode ser um bom investimento no seu relacionamento em casa. Independentemente do motivo que o coloca aqui, eu quero desafiar a todos nós, a cada um de nós, a considerarmos que esse evento, ele pode marcar a sua vida conjugal. É possível que, efetivamente, você faça um upgrade no seu relacionamento com a sua esposa. Eu não sei como cada um de vocês está chegando aqui, mas a julgar que nós somos quase 400 pessoas, nós vamos ter um espectro tão largo de condições de relacionamento, desde pessoas que estão extremamente satisfeitas, até pessoas que estão pensando que acabou o relacionamento. Eu queria pensar e colocar no seu coração nessa noite uma visão de que alguma coisa Deus quer fazer na sua vida, na vida do seu relacionamento conjugal. Assim, eu gostaria mais uma vez de orar com vocês, para que esse tempo que nós vamos estar juntos, ensinando, ouvindo, refletindo, que é uma proporção tão pequena do tempo que nós vamos ter nesse final de semana, que seja alguma coisa significativa para você. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez eu te peço. Peço que o Senhor visite, se apresente, toque no coração de cada um aqui. Que essa seja uma oportunidade de ouvirmos o recado que o Senhor tem, a perspectiva que o Senhor tem para a realidade que cada um de nós traz no que tange ao nosso relacionamento conjugal. Ó Pai Celestial, vem nos abençoar aqui. Vem derramar a Tua bondade sobre as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos em termos de casamento, acho que vale a pena perguntar como é que nós conseguimos viver com tantas contrariedades ou paradoxos. Normalmente as pessoas se casam perdidamente apaixonadas. Por outro lado, muitas vezes esses relacionamentos são seguidos de um ódio mortal. Muitas vezes se casam, se aproximam com um desejo de afeição tremenda e tantas vezes termina em agressão física. Eu já tive a tristeza e infelicidade de ter que segurar um homem por causa do seu conflito com a sua mulher. Já tive a experiência de ter que tirar o revólver de um homem. Como é que nós podemos, num tempo da vida, ter tanta atração sexual e, de repente, chegar a uma condição que não tem mais interesse no outro? Como é que nós podemos estar querendo estar juntos e, de repente, estar fora no casamento? Dias atrás eu recebi a seguinte definição de casamento. Casamento é como o submarino. Ele boia, mas foi feito para afundar. Será que é isso? Dá para boiar, mas foi feito para afundar? Veja, nós entramos no casamento com tantas e boas expectativas. E o que acontece? Será que nós somos bipolares?
Quando nós nos casamos, nós temos várias expectativas. Algumas dessas expectativas, elas são falsas, elas são fora da realidade, e o tempo vai trazer a gente para a realidade, e não raramente acompanhado de frustração, decepção e arrependimento. Por outro lado, nós também temos expectativas legítimas, boas, mas que com o passar do tempo nós nos deparamos com uma realidade que a gente não é capaz de viver aquilo que sonhou. Eu queria ler um pedaço de um trecho de um livro de Edith Schaefer. Cabe aqui explicar, o texto dela não estava em português, e eu precisei de trocar ideias com algumas pessoas por causa de uma palavra que ele cita em inglês e que é a mesma palavra em português. E dado o fato de que a Edith Schaefer, ela nasce nos Estados Unidos e parte da vida dela ela cresce na China e vive a sua vida de adulto na Suíça, tentar descobrir qual é o significado disso em cada uma dessas culturas, é um esforçozinho. Então eu quero dizer para vocês que a palavra que ela focaliza, e que eu vou citar algumas vezes nesse texto, é a palavra mobile. E mobile é essa expressão artística que está projetada aqui. Veja o que ela diz. Uma família é um mobile intrincado, feito de personalidades humanas. De muitas maneiras, a família é um mobile, uma obra de arte que toma anos, até mesmo gerações para ser produzido, mas que nunca é terminado. A arte final deste mobile chamada família continua. E imaginação, criatividade, originalidade, talento, preocupação, amor, compaixão, expectativa, determinação e tempo produzem diversidade que é um desafio para qualquer ser humano inteligente a quem se tem dado o entendimento de como iniciar-se no estúdio da vida. E ela continua falando. A família, esse ambiente dinâmico, é uma obra de arte com tanta complexidade, criatividade, em que Deus quer se manifestar. Mas o fato é que muitas vezes nós chegamos à conclusão que a nossa família não é tanto um quadro de arte. Pessoalmente, você pode esperar desfrutar da presença do outro, desfrutar do carinho do outro, do relacionamento sexual um com o outro. Mas o que aconteceu? Eu queria por um momento levá-lo a pensar e lembrar. O que foi que mais impressionou você quando você conheceu a pessoa com quem você se casou? O que foi? Qual foi a qualidade, a característica que mais o entusiasmou? Pense por um instante. Lembre. Fala isso para a sua esposa que está do seu lado, ou para o seu marido. O que foi que lhe impressionou no primeiro momento? Não precisa ficar vermelho não, gente. Ótimo! Ótimo que nós tínhamos nossas expectativas, nossas visões, nossa apreciação. Mas o que tem acontecido de lá para cá? Ainda que eu pouco conheça da vida de tantos casais que aqui estão, eu tenho as minhas amostras, seja no meu escritório, seja no escritório ao lado. Eu digo no escritório ao lado porque algumas vezes, na sala dos meus colegas, a briga do casal é tão grande que eu tenho que colocar um fone de ouvido
para ficar ouvindo alguma coisa mais agradável e que eu consiga manter minha concentração no trabalho que eu estou fazendo e que não desperte nenhuma curiosidade para saber o que está acontecendo do outro lado. O que está acontecendo? Eu queria considerar com vocês nessa noite que um dos grandes problemas no relacionamento que nós temos, tantas expectativas enormes, que normalmente, comumente, elas redundam em decepção. Eu queria considerar com vocês por quê. E o que eu quero considerar com vocês aqui é que a principal razão que leva a casamentos serem frustrados em uma decepção é uma perda de protagonismo. Deixe-me exemplificar com isso. Alguns de vocês devem conhecer esse prato nesse momento, já após o jantar. Vocês podem achar que isso aqui não é grande coisa, mas para mim esse é um dos pratos que eu mais aprecio. Canard au poivre. Pato ao molho de pimenta verde. E vamos imaginar que você está no restaurante e você pede o seu pato ao molho de pimenta verde. E o garçom traz para você o seu prato de pato ao molho de pimenta verde, mas é uma releitura desse prato. E não vem o pato, vem uma sopa de pimenta verde. O pato, que é o grande protagonista do prato, ele está fora. Sabe, não há dúvida, um prato de sopa de pimenta verde pode ser bem mais apimentado. Mas não é a mesma coisa. E para quem gosta de pato ao molho de pimenta verde, isso é uma decepção. Se não um problema estomacal. Eu entendo que o maior problema que nós temos no casamento é que o pato foi tirado. E o pato é a figura de Deus no casamento. Por que eu estou dizendo isso? E chamando Deus de protagonista? Porque na nossa sociedade é natural a gente pensar, é lógico, no casamento, com todo o enfoque, com toda a atenção, com todo o cuidado, com toda a roupa, a grande protagonista é a noiva. E vocês, homens, sabem, quando vocês casam, para a sua mulher você é a pessoa mais importante, até ela ficar grávida. E ela se tornou a pessoa mais importante, você ficou em segundo lugar. E aí nasce a criança. A criança virou mais importante. Sua esposa em segundo, você foi para terceiro. Aí nasce o segundo filho. Aí você vai para quinto lugar. Porque é o bebê, é a criança um pouquinho maior, é a mãe. A empregada é mais importante que você nesse momento. Veja, nós colocamos diversos personagens dentro do protagonismo do casamento, mas eu quero mostrar para vocês, olhar para a história bíblica e para a narrativa bíblica do que é o casamento, e nós vamos perceber que o principal protagonismo, conforme as Escrituras, a Bíblia, é Deus. Vejam, no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, ele diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. É Deus quem se propõe e diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então veja, você está vendo aqui o protagonismo de Deus, no sentido que é Deus quem percebe um problema e que propõe uma solução. E, como diz o versículo 23, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Ele se alegra com o que Deus fez, mas foi ideia de Deus, foi Ele que criou.
Na sequência, nesse ambiente mesmo, em Gênesis 2:24, ele diz: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja, foi Deus quem criou a ideia do relacionamento conjugal. Mas não só isso, foi Deus quem instituiu o casamento. E mais, é Deus quem instrui como é que deve ser o casamento. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aquele que está levando Deus a sério e está andando nos seus caminhos. E esse salmo está falando do quê? Do relacionamento na família, da vida na família. É Deus quem cria, é Deus quem institui, é Deus quem instrui. E, por fim, eu diria, é Deus quem viabiliza. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus está dizendo, sou eu que vou abençoar. Sou eu que vou agir e vou viabilizar o casamento de vocês. Veja o protagonismo de Deus. A ideia de casamento, no assunto do casamento, é Deus quem cria, é Deus quem institui, é Deus quem orienta, é Deus quem capacita. Ele é o grande protagonista. O assunto casamento na Bíblia é presente em todos os momentos. A Bíblia, logo no começo, em Gênesis capítulo 3, começa com o casamento. No último livro do Antigo Testamento, há uma manifestação de Deus contrária por causa do que os maridos estavam fazendo contra suas esposas. Quando vamos para o Novo Testamento, o Senhor Jesus começa seu ministério. E um dos grandes milagres e primeiros milagres que nós vemos na história do ministério de Jesus foi numa festa de casamento. E quando chegamos no final do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós vemos ali o encontro da igreja com o Senhor e é chamado ali de uma cerimônia, uma celebração de casamento. Agora, se Deus foi quem criou, se Deus foi quem instituiu, se é Deus quem instrui, se é Deus quem capacita, por que então que os lares trazem tanta frustração, tristeza, arrependimento, amargura, decepção, desesperança? A razão por que isso é assim, e eu quero dar um exemplo de como isso acontece, é porque Deus sai da sua condição de protagonista e passa, na melhor das hipóteses, a se tornar um figurante. Pode ser que em alguns casos Deus seja ali como um ator de segunda linha. Pode ser que em alguns casos ainda Deus seja como um figurante. Pode ser até que em alguns casos Deus seja somente um penetra. Uma figura indesejada. Eu quero lhes mostrar, nesses próximos momentos, uma próxima abordagem com vocês, Deus descrevendo como é que o casamento se torna uma decepção. Essa história está em Gênesis capítulo 3. As Escrituras contam que Deus estabeleceu o casamento e colocou aquele casal num jardim com orientações e também com uma proibição. Não coma do fruto daquela árvore. Era uma instrução que eu creio era a maneira do homem dizer e da mulher dizer: nós vamos seguir a tua instrução, vamos fazer o que a gente quer. Deus está dizendo: não coma, o dia que você comer você vai morrer. Veja, apesar de Deus ter instituído o casamento, criado o casamento, orientado o casamento, o que o homem faz? Olha ali em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Deus fez tudo isso, mas a serpente
Há um outro ser, um intruso que entra aqui, e aqui ele exerce um protagonismo no lugar de Deus. E ele vem com uma sugestão, mudando o que Deus falou, e a seguir ele vai dizer o seguinte: é certo que você não vai morrer, pode comer lá do fruto. Não tem problema. Na verdade, ela diz, diferentemente do que Deus disse, se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Uau! Que grande oportunidade! Ser como Deus. Bom, o resto da história a gente vê logo depois, que a mulher olhou para aquele fruto e reconheceu nele que ele tinha vários fatores que o tornavam agradável aos olhos, é desejável para dar entendimento. Diz o texto que ela comeu daquele fruto e deu também ao seu marido. Foi nesse evento que Deus saiu da condição de protagonismo para ser um coadjuvante, um figurante, um penetra. O homem olhou para o projeto de Deus e entendeu que ele podia reescrever aquele projeto, fazer alguma coisa diferente e melhor. E no contexto, a gente já começa a enxergar, e vocês vão identificar isso hoje, apesar desse texto se referir a milhares de anos. Ele descreve uma realidade que acontece hoje. Veja, no versículo 7, então, ele diz: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Não quero entrar em tantos detalhes, mas percebam, a nudez deixou de ser alguma coisa fácil e passaram a ter algum constrangimento. Eles já não estavam mais à vontade, tal como eles eram um com o outro. Acabou a transparência. Ainda hoje eu recebi de um amigo, pelo WhatsApp, uma foto de uma loja com a seguinte promessa de serviço: somos capazes de recuperar as mensagens apagadas do celular do seu marido. Por que se apaga mensagens? Transparência. Eu tenho que esconder o que está acontecendo, o que é a realidade, o que eu estou fazendo. Onde é que isso começou? Em Gênesis 3, quando Deus deixou de ser o protagonismo, acabou a transparência. Quando Deus fala com o homem, olha o que o homem diz no versículo 10: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Você já sentiu medo da sua esposa? Já teve medo que ela descobrisse algumas coisas a seu respeito? Eu me lembro, vários anos atrás, eu tinha feito um negócio e eu tinha perdido dinheiro no negócio. E numa determinada noite, a minha esposa foi inconveniente de me perguntar assim: o que deu aquele negócio? E eu dei uma enrolada, fui até a cozinha, bebi água, voltei, e ela, de novo inconveniente, me perguntou: o que deu aquele negócio? E eu estava constrangido, com certo medo. Eu tive que dizer: fiz besteira, perdi dinheiro. Quanto? Tem esposa que não sabe a hora de parar, não é isso? Mas por que aquele medo comigo? Aquela falta de liberdade de ser quem você é e sua esposa, conhecer suas fragilidades. É melhor se esconder.
falta de transparência, medo, se esconder. Versículo 12, ele diz, então, disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Veja, ele não assumiu. Ele jogou a culpa na mulher. Você conhece essa prática de terceirizar a culpa? Ficar jogando a culpa na sua esposa, habilmente você discute, articula e se livra dela. Você não está entendendo. Ela está simplesmente dizendo assim, não vale a pena discutir. Ele está sendo desonesto. Mas você está contente que você conseguiu fazer ela calar. Estava lá em Gênesis 3 isso. No versículo 16, então, ele diz, o teu desejo será para o teu marido. Aqui é Deus quem está falando isso. De que desejo ele está falando? Do desejo que ela teve quando ela pegou do fruto para comer, que era o quê? Ela queria ser igual a Deus. O que ela queria? Ela queria poder. E Deus fala, você quer poder? Você vai ver o poder do seu marido crescer. Eis aqui o machismo. O machismo não é promessa de Deus, não é plano de Deus, não é o ideal de Deus. O machismo aparece aqui, justamente porque Deus deixou de ser o protagonista. E a releitura ou reescrita do casamento, escrito por aquele casal, refletiu nisso. Falta de transparência, medo, se esconder, jogar a culpa no outro. E, por fim, a violência que as mulheres sofrem. De geração em geração, em qualquer sociedade. Uma das linguagens mais comuns dos nossos dias é o empoderamento feminino. Onde é que está isso aqui? Como consequência de Deus deixar de ser o protagonista. Ao invés de comermos pato ao molho de pimenta verde, nós estamos tomando sopa de pimenta. Agora, eu quero considerar com vocês também, além dessa realidade retratada nas Escrituras e conhecida e também experimentada por todos nós, eu quero dizer, tem esperança ou nós vamos ter que levar assim mesmo? Então faz sentido a ideia do submarino? Boia! Mas foi feito para afundar? Quero olhar com vocês para a passagem que conta a história de Jesus. Vejam, lá no Antigo Testamento, logo depois que o homem e a mulher se afastaram de Deus e começaram a provar das consequências de suas escolhas, naquele contexto, Deus já faz uma promessa de que vem um Salvador. Logo ali naquele contexto. É uma referência a Jesus. E quando esse Salvador chega, como eu disse antes, eu quero explorar um pouco essa passagem. O primeiro lugar, conforme os registros de João, em que Jesus faz uma manifestação que está relatada, está em em João capítulo 2, e fala justamente da ocasião em que ele foi a uma festa de casamento. Naqueles dias, uma festa de casamento durava dias, semana. Normalmente, naquele tempo, como algumas décadas atrás, poucas, eram os pais da noiva que bancavam aquilo. As pessoas vinham de longe. Elas não vinham com seus carros e voltavam com seus carros. Elas vinham a pé, ou no seu camelo, ou no seu burro. E chegavam ali e montavam um acampamento. Uma das coisas importantes naquela região é que tivesse vinho, porque o vinho ele era misturado com água e a água se tornava palatável, já que a água não era bem qualificada. Então, não ter vinho comprometia até a qualidade da hidratação que a gente precisa.
Mas também, certamente, você sabe, uma festa em que tem um vinho, um bom vinho, é excelente. Só que naquela festa de casamento, acabou o vinho e a mãe de Jesus chega para ele e diz: não tem mais vinho. Senhores, isso é diferente de dizer, hoje em dia, acabou a picanha. Num churrasco que você foi. Se você foi num churrasco e acabou a picanha, alguém vai dizer lá, puxa, mas deu justinho, né? Mas quando acabava o vinho, num evento como aquele, significava, comprometia a hidratação. Não tem Deus certinho. E como se não bastasse, veja, o vinho também era um motivo de alegria, e o vinho naquela festa acabou, o que era uma situação constrangedora. Agora vejam, desculpem traçar esse paralelo, mas eu tenho para mim que todo casamento passa pela experiência de acabar o vinho. Perde aquele brilho. Perde aquela alegria. Compromete os sonhos e expectativas. E naquela circunstância, a mãe de Jesus diz para ele: faz alguma coisa. Ele diz ainda inicialmente: não é chegada a minha hora. Não é hora de eu fazer um milagre aqui. Bem, ele já tinha feito bastante milagres. E acontece que o Senhor assumiu o comando daquela situação. Tinha umas talhas de pedra que tinham dezenas de litros de água em cada uma. Aquilo era necessário para a asepsia das pessoas. Quando um judeu chegava da rua, ele precisava lavar de uma maneira cerimonial suas mãos, que envolviam também o braço e seus pés. E ali tem perto de 500 litros de capacidade. E o Senhor Jesus manda encher de água. E o texto nos conta que o Senhor Jesus, em algum momento que não se percebe, que aquela água se transforma em vinho. E ele manda o responsável, que no caso da passagem é chamado de mestre-sala, que era, na verdade, o melhor amigo do noivo e que comandava aquela festa. Ele, ao tomar daquela água, que na verdade não era mais água, mas era vinho, e ele pergunta: de onde vem isso? E eles contam: era água. E ele diz assim: normalmente numa festa você serve o melhor vinho antes. Depois que o pessoal já está mais calibrado, você solta o sangue de boi, o chapinha. Mas esse vinho está muito melhor do que o anterior. Que lições eu quero tirar dessa história, desse relato que nós temos aqui? É que é Jesus quem transforma um casamento sem vinho num casamento com vinho. O mesmo Deus que instituiu o casamento, que criou o casamento, que orientou o casamento, que agora capacita para se viver dentro do casamento, quando vem na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele está, eu diria, dando uma mensagem para nós. Acabou o vinho do seu casamento. Acabou a festa. Eu quero transformar essa festa em uma festa ainda melhor do que você teve quando você gostou dela. O Senhor Jesus é quem transforma casamentos que não tem mais vinho em casamentos com vinho. Em casamentos em que tem decepção, frustração, amargura. Decepção.
em casamentos marcados pela alegria, pela satisfação, pelo prazer de ter alcançado até o que não era capaz de pensar como seria o casamento ideal. Eu posso dizer a vocês, e tenho certeza que eu não sou o responsável, e tenho certeza que minha esposa pensa a mesma coisa. Nós alcançamos um relacionamento e constituímos uma família que está além do que a gente era capaz de pensar. E isso não é por causa do que eu e ela simplesmente construímos, mas porque Jesus fez parte dessa história. E o vinho que ele fez é melhor do que o que nós éramos capazes de fazer. O vinho dele é muito melhor do que a festa sem vinho. Mas como é que isso pode acontecer? O que é que nós podemos pensar em termos de casamento? Quero dar mais algumas poucas palavras para vocês nesse momento. Lembra, enquanto Adão diz, quando ele encontra a mulher, esta é a final, ele estava satisfeito naquele momento. E alguém pode dizer, eu também, quando comecei meu casamento, também achei isso. Agora, o texto que eu quero mencionar para vocês aqui é do Salmo 128, e o Salmo 127 e 28, na verdade, embora que tenham dois números, esse é um salmo só, e está falando justamente de família. Mas eu quero me ater com vocês praticamente a um versículo somente, e quero destacar para vocês como é que isso faz diferença. Veja o que ele diz no versículo 1 do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, é um felizardo, é um feliz. Ele está falando de alguém no ambiente do casamento. Ele é feliz, mas ele é feliz, então é possível ser feliz dentro do casamento. Claro, vocês sabem disso. É possível ser infeliz, frustrado, decepcionado, amargo, arrependido. Mas não tem que ser assim. Ele diz que é feliz, mas é feliz quem? Ele diz, é feliz quem teme ao Senhor. A melhor definição em termos práticos do nosso ambiente que eu encontro sobre o que é temer ao Senhor é levar Deus a sério. Deixe-me contar duas histórias. Certa ocasião, na cidade de Campinas, muitos anos atrás, vocês que já são antigos em Campinas, devem se lembrar que lá no bosque tinha alguns animais, não é o que tem a estrutura hoje, e você podia chegar, se você quisesse, você podia colocar a mão no ferro da jaula do leão. Tinha só um ferrinho assim, a 1 metro, 1,5 metros, não, 1 metro de distância, dizendo assim, fica aqui, mas uma criança pequena passaria ele por baixo, e estava correndo risco. E uma amiga, num belo dia, foi com seu marido lá, não sei se estava com seus filhos, e ela viu naquele dia quente de Campinas, aquele leão passado. Pensar na figura do rei dos animais ali era uma decepção. E ela resolveu despertar o leão. Ela pegou sua bolsa e começou a balançar. E o leão... Ela chegou mais perto. Ela chegou mais perto até que, repentinamente, o leão enfiou a pata para o lado de fora e, num tapa só, trouxe a bolsa para dentro da jaula e começou a mastigar a bolsa dela. A postura dela com aquele leão é de falta de temor de levar a sério aquele animal. Deixe-me contar uma segunda história. Alguns anos atrás, recebi um índio na minha casa. Era a primeira vez que ele ia na civilização. Antes de vir para minha casa, ele foi na cidade de Boa Vista. E ele compraram para ele o primeiro sapato para ele. E naquele dia estava chovendo. E a pessoa falou para ele, a Irene, coloca o sapato. Ele falou assim, não, vai molhar.
Ele veio para Campinas. Tivemos muitas experiências curiosas, interessantíssimas, mas ele me fez um pedido. Ele aprendeu uma palavra em português rapidamente: bolo. Eu vou encontrá-lo agora em julho e, com certeza, vou levar os bolos daqui para poder dar para ele, porque ele adora bolo. Eu chamo ele de homem bolo. Mas ele me fez um pedido naquela ocasião. Ele falou assim: me leva num zoológico. E eu o levei a um zoológico. E ele falou assim: eu quero ver a onça. Eu falei: tá bom. Chegamos na frente de uma jaula, 2 onças negras. E esse zoológico, ele é bem preparado, seguro. Eu parei a cerca de 1,5 metro de distância, a nossa intérprete ficou aproximadamente uns 4 metros e ele a uns 10 metros de distância. E eu perguntei para o Foritio, aliás, ele falou alguma coisa na língua dele, uai, eu não entendi o que ele queria dizer. E eu perguntei para Irene, o que ele disse? Ele disse assim: embora eu saiba que ela está presa, eu estou com medo. E eu perguntei para ele assim: você já matou alguma dessa? Ele falou: já matei 3. Ele sabe o que é aquele animal, ele leva a sério. A irresponsável e ingênua da minha amiga acha que pode ficar brincando com a bolsa no leão. O Foritio, que conhece aquele animal, ele manteve a postura de respeito. Quando a gente fala de Deus, temor a Deus significa ter esse autorrespeito. Se é Ele quem imagina o casamento, se é Ele quem institui o casamento, se é Ele quem orienta o casamento, se é Ele quem capacita a gente a viver com o melhor vinho no casamento, a gente tem que levar Ele a sério. E levá-lo a sério significa, conforme ele diz no versículo 1 ainda, e anda nos seus caminhos. Eu levo a sério ouvir o que ele fala e absorver o que ele fala. Na década de 80 e 90, havia um grande nome, vocês que são mais velhos, como o Ricardão ali, vai lembrar desse nome, Kenneth Blanchard. Ele era um dos gurus do mundo empresarial naquela época. E esse homem, aproximadamente em 93, 94, ele creu em Cristo. Ele já tinha escrito vários livros. Alguns de vocês devem se lembrar, Gerente Minuto, vendeu milhões e milhões no mundo inteiro. E ele se converte. E eu fui a um congresso sobre liderança e ele era um dos palestrantes. E ele falou alguma coisa interessantíssima. Ele disse o seguinte: depois que eu me converti e comecei a estudar a Bíblia, eu entendi porque as minhas ideias em termos de administração funcionam. E ele disse: é porque elas estão todas na Bíblia. Por observação, eu acabei aprendendo uma série de coisas, mas eu descobri que elas já estavam escritas na Bíblia. É certo que se você ficar prestando atenção no que fazer ou não fazer no casamento, você vai aprender bastante, mas se você prestar atenção no que Deus fala, que determina como é que você vai andar, opa, você é o felizardo do versículo 1. Então você pode chegar aqui, mas é só isso que eu queria para o meu casamento. Amargura, frustração, decepção. Eu quero dizer para você, o mesmo Senhor Jesus que transformou aquela festa de casamento, Ele quer transformar seu casamento. Ele pode transformar seu casamento. Você já conhece a história da releitura ou da reescrita do casamento que Deus planejou. Não vale a pena. Basta olhar para as páginas dos jornais. Eu queria estimular vocês a nutrirem essa perspectiva
de que Deus quer e de que Deus pode lhe dar o melhor casamento que você pode ter. É o Senhor Jesus Cristo. E ao longo do tempo que nós vamos ter aqui, além de hoje, em mais 6 encontros, ou pelo menos tem 6 encontros disponíveis para você participar, para aprender qual é o conselho de quem você tem que levar a sério e aplicar na sua vida, para que o seu casamento seja transformado. Então, meus amigos, meus irmãos, minhas amigas, minhas irmãs, eu queria que você saísse daqui nutrindo essa expectativa. Eu quero provar desse vinho que é melhor, até melhor do que aquele que tinha antes do casamento. Isso está disponível para vocês. Mas você vai ter que aprender o que Deus fala, levar a sério e aplicar. Então amanhã a gente continua. Por enquanto, há esperança. Você não precisa ficar no modo de Gênesis 3. Falta de transparência, medo, se esconder, acusação. Você não precisa. É o Senhor quem quer transformá-lo. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer por esse tempo que nós tivemos aqui, olhando para a Tua Palavra, um pouco da visão que as Escrituras apresentam do casamento, tanto quanto foi idealizado, como quanto ele foi destruído por nós, seres humanos. Ó Pai Celestial, que nesse tempo que nós temos aqui nesses dias, nós tenhamos a privilégio, a oportunidade de abrir o coração para te conhecer mais, conhecer a Tua instrução. E nos depararmos com as mudanças que o Senhor pode fazer, transformando os nossos casamentos em um casamento melhor do que o aguado que nós somos capazes de produzir. Melhor ainda do que o vinho que nós tínhamos quando nós começamos a nossa vida conjugal. Ó Senhor, nutre no coração de cada um o desejo por conhecer o melhor que o Senhor tem para cada um. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.